A renomada atriz de televisão Karina Bach se converteu ao Evangelho e ganhou toda a sua família para Jesus. Será que foi isso? Fica até o final. E aí, amigos e haters, está começando mais um vídeo aqui no canal. Exercício de sempre, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho antigado para você não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação. E se você já é inscrito, se desinscreva e se inscreva de novo para o YouTube voltar a recomendar os vídeos para você. Quando você voltar a ser notificado, você não precisa mais fazer esse exercício aqui de todo o vídeo, ok? Esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo, porque aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Primeiro link na descrição tem aí o meu canal secundário, Jadson Castelamari 2.0, que você precisa se inscrever e também me seguir no Instagram, Jadson Castelamari BR. Tem a minha fanpage também no Facebook, primeiro link na descrição, segundo link na descrição aí. Vai lá e segue a gente lá no Facebook, porque a gente está em todas as plataformas, beleza? Bom, vídeo de hoje aí nós vamos falar sobre a atriz Karina Bach, vamos falar sobre fanatismo. Eu que já vivi na pele fanatismo religioso, eu sei muito como é isso, né? Eu já fui um fanático e eu quero mostrar para você hoje como que o fanatismo, ao invés dele agregar, ao invés dele juntar as pessoas, unir, ele separa, ele segrega, e destrói tudo, destrói famílias, destrói amizades, destrói círculos sociais, destrói tudo, mas tudo isso em nome de Jesus, em nome de Deus, nunca é em nome deles mesmos, é em nome de Deus. Eles pegam Deus, colocam como testa de ferro e tudo que acontece na vida deles de destruição, perdem amizades, perdem contatos, perdem tudo, relacionamentos maravilhosos que eles tinham antes, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome desse Deus da religião, né, que eu venho aqui sempre pregando contra, desde que eu abri esse canal aqui e comecei a falar desse mundo religioso. Então eu vou mostrar para você agora como que funciona algo que deveria ser para trazer as pessoas, né? Algo que você deveria usar para ganhar pessoas. Não, eles são usados para destruir, para afastar. E fez muito bem esse cara, né? O Amaury Nunes, que era o ex-marido da Karina Bach, fez muito bem, né, em se separar. Não muito bem porque eu apoio a separação, mas muito bem em se afastar desse fanatismo. Porque quando você começa no fanatismo e você fica cego, cara, você se torna insuportável, chato. Cara, é a mesma coisa de algumas pessoas, de alguns crentelhos que eu conheço hoje, que eu não consigo ficar 2 minutos perto deles, porque é muito legalismo, é muito fanatismo, é muita religiosidade. Nem Jesus aguentaria ficar 1 minuto perto desses crentelhos. Tanto é que na época de Jesus ele não ficava perto dos crentelhos, né? Toda vez que ele ficava perto dos crentelhos, dos líderes religiosos, dos fariseus, saduceus, era para dar embate, era para dar pentada violenta neles. Ele preferia ficar perto dos escarnecedores, das prostitutas, dos gays, dos ladrões, dos escarnecedores. Jesus ficava perto dessa galera, porque essa galera era humilde e não tinha religiosidade, recebia Jesus e Jesus ficava ali de boa perto deles, propagando o evangelho sem ser chato, sem ser religioso, sem ser fanático, porque Jesus nunca foi fanático. Ele veio e fez as obras do Pai de forma totalmente tranquila, de boa, sem impor a ninguém, sem obrigar a ninguém, né? Sem trazer dogmas, sem trazer liturgias, né? Sem trazer essas regras que inventaram, tudo em nome de Jesus, mas de Jesus não tem nada. Então vou ler algumas matérias aqui e a gente vai comentando para você ver como é horrível o fanatismo religioso. Simbora! Então na primeira página tá aqui: exclusivo, chega ao fim o casamento de Karina Bach e Amaury Nunes. Amigos próximos ao casal conversaram com a coluna e deram detalhes sobre o fim do casamento, que já até mesmo está com o divórcio assinado. O negócio foi rápido, hein, galera? Aí tá a atriz Karina Bach, para você que não conhece, que não lembra dela, né? O seu ex-marido Amaury Nunes. Vamos ler aqui. Após 4 anos de união, o casamento de Karina Bach e Amaury Nunes chegou ao fim, há 1 mês, e o divórcio já foi assinado. Amigos próximos ao casal contaram à coluna que, apesar do agora ex-casal ter conseguido driblar uma crise do ano passado, dessa vez o término é definitivo. Então em 2021, galera, teve uma crise aí, né? Já vinha se arrastando, obviamente, e eles conseguiram driblar, mas dessa vez o cara não aguentou não.
Ainda de acordo com eles, Karina estaria vivendo um período de fanatismo religioso que prejudicou sua relação com Amaury. Vale lembrar que o empresário chegou a se converter e frequentava mesmo a igreja de Baque, mas nem a aproximação mútua com a fé conseguiu reaproximar o casal, que lidava com constantes convergências. Na verdade, não é convergências, né? É divergências. Com constantes divergências de pensamento, principalmente sobre o modo de como enxergam a religião, ou seja, a Karina, ela se converteu, e eu lembro disso, tá, galera? Quando ela se converteu, tal, aquela coisa toda, sempre tem aquela fase emotiva que você quer se tornar um crentão da noite pro dia, né? Você é como diz assim, você quer aproveitar o tempo perdido, né? E aí você quer ler a Bíblia todinha num dia só, você quer ler um monte de livro, você quer ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, profetizar, essas paradas tudo em apenas um dia, e é chato pra caramba. O foco de Karina na religião fez com que o casal se afastasse de amigos, olha o que eu falei, hein? Se afastasse de amigos e vivesse uma vida na maior parte do tempo dedicada à vida religiosa, passando a maior parte do tempo na igreja e sempre envolvidos em núcleos religiosos. Isso é terrível. A coluna tentou contato com Baque e Amaury Nunes, mas não obteve resposta até o momento dessa publicação. No entanto, amigos do casal confirmam o término do casamento. É isso aí. Estamos na segunda reportagem, diz o seguinte: fanatismo religioso foi o motivo da separação de Karina Baque e Amaury Nunes. Com um hábito cada vez mais restritivo em prol da religião, Karina e Amaury encontraram muitas discordâncias, obviamente. Conforme noticiado pela coluna Neo Dias, após 4 anos de união, o casamento de Karina Baque e Amaury Nunes chegou ao fim. O fanatismo religioso da artista foi o principal motivo que afastou o casal. Isso porque Karina estava cada vez mais dedicada à religião e menos ativa em sua própria relação com o marido. Ah, tá vendo aí? Aonde que Deus está nisso daí? Me fala, me mostra. Mesmo após a conversão de Amaury, a relação não encontrou um ponto em comum para continuar, pois as visões se tornaram muito distintas. A troca de igreja, inclusive, virou uma questão entre os dois. Enquanto Amaury preferia seguir na Batista, Karina decidiu ir para a congregação evangélica. Ué, mas a Batista não é congregação evangélica, não? Amigos próximos contaram à nossa reportagem que ela se desfez de amizades importantes, como as próprias madrinhas de casamento e seu cabeleireiro, que inclusive foi o responsável por apresentar o casal, por não seguirem a mesma religião que ela. Meu Deus do céu. O que acontece com essas pessoas, bicho? Idas a eventos também viraram uma questão para a artista, que passou a ser extremamente seletiva aos ambientes que frequentava e analisava a dedo quem estaria nele. Saídas em horários noturnos passaram a ficar cada vez menos frequentes, a não ser que o destino fosse a igreja que atualmente ela frequentava, a Yah Church. Nela, Baque passava a maior parte do tempo, de 2 a 3 vezes na semana, e muitas vezes chegava durante a madrugada em sua residência. Meu Deus do céu. Eu tô me vendo nela, porque eu também fiz isso muito, mas eu era solteiro, né? Com hábitos muito restritivos, como ler a Bíblia diariamente por volta de 8 a 10 horas por dia e se envolvendo em conversas que apenas envolvia a fé. Seu casamento de 4 anos com o empresário foi chegando lentamente ao fim. Amigos reforçam que o fim é definitivo e que o casal assinou o divórcio há 1 mês. Meu Deus. Numa outra notícia diz o seguinte: Karina Baque lê a Bíblia de 8 a 10 horas por dia, dizem amigos. A artista leva uma vida muito restritiva e dedicada inteiramente à religião evangélica. Aí tá a Karina com a sua Bíblia. Amigos próximos de Karina Baque revelaram à coluna Léo Dias detalhes da rotina restritiva que a artista leva diariamente e sua dedicação fanática à religião, entre elas a leitura da Bíblia de 8 a 10 horas por dia. A dedicação à fé ganhou um espaço muito significativo na vida de Baque, que além do compromisso de leitura diário da Bíblia, compromisso com a leitura diário, beleza, o negócio é a quantidade, né?
Também passou a frequentar a igreja Ya Church, em São Paulo, de 2 a 3 vezes por semana, e muitas vezes só voltava para casa durante a madrugada. Isso inclusive foi um dos motivos que a afastou de seu agora ex-marido Amaury Nunes. Pois é. Karina também deixou de manter amizade com pessoas que não seguissem a doutrina evangélica e, para além das amizades, deixou até mesmo de frequentar lugares em que pessoas de outras religiões estivessem presentes. Meu Deus do céu, que Deus é esse? Ainda de acordo com amigos de Bach, a artista deixou de ir a um evento porque quem iria se apresentar era o cantor Tiaguinho. Para você que não conhece, Tiaguinho é um pagodeiro. O motivo? Ele não é evangélico. Jesus Cristo. E Jesus vendo isso, tudo em nome dele, olha que coisa. Bach e Amaury se divorciaram há um mês e os amigos enfatizam que o término é definitivo, visto a divergência de pensamentos que os dois possuem perante a forma de enxergar a religião e a fé. Mais uma matéria aqui importante para a gente entender como é que funciona, diz o seguinte: Karina Bach expôs motivos de divórcio em live com o pastor esse Josué Gonçalves, que ele é especialista, digamos assim, nessa área de casais. A transmissão foi feita em março, poucos dias antes do término da relação com a Amaury Nunes. Então vamos aqui, ó, o pastor Josué, tá? Nesta quarta, a coluna Léo Dias revelou com exclusividade o fim do casamento, tá, beleza. Aqui a gente já sabe. Semanas antes do fim do matrimônio, a apresentadora já dava indícios de que a relação dos dois não ia nada bem. A atriz fez uma live com o pastor Josué Gonçalves para falar sobre como construir um casamento vencedor por meio da fé e acabou expondo algumas de suas preocupações pessoais. Em quase 2 horas de transmissão, a atriz e o religioso comentaram sobre maneiras de usar a crença para fortalecer a relação e os papéis do homem e da mulher no matrimônio. No entanto, em determinado momento, quando Gonçalves falava sobre o término de casamentos, Karina fica emocionada e passa a mão em seu rosto, aparentemente enxugando uma lágrima dos olhos. Vamos aqui. Em outro momento marcante, a atriz fez uma pergunta que facilmente poderia ser relacionada ao casamento dela com a Amaury Nunes. E ela diz: mas quando acontece da esposa, sei lá, está vivendo dessa forma, tentando através da oração, e ela não vê mudança, não vê transformação no casamento dela, até que ponto ela deve batalhar por esse casamento? Ou isso é um sinal de que esteja faltando alguma mudança da atitude da mulher e não só da oração? Perguntou Karina Bach. Karina também relatou que orou para que Deus revelasse o que estava errado na relação. Ela diz: a minha busca através da fé pela resposta, pelo direcionamento, pela transformação minha, principalmente do que eu precisaria para mudar o meu relacionamento. Eu pedi muito por revelação. A minha oração principal não era: Deus, mude meu esposo. Era: me revela o que está errado na nossa relação. Essas são as matérias que eu separei. Eu vou fazer algumas considerações sobre isso daí. Então, a pergunta que fica é a seguinte: que Deus é esse? Que Jesus é esse? Eu vi algumas postagens, em alguns Instagrams e tal, dizendo: olha, o cara é um endemoniado. Não, ela se livrou dele. Se ele não quer nada com Deus... Mas como assim? Não é querer nada com Deus. É querer alguma coisa com uma mulher chata, como se tornou a Karina Bach. Eu lembro que quando eu li outras matérias, logo que ela se converteu, ela deixou de trabalhar na atuação, porque ela é atriz, deixou de trabalhar na atuação porque Deus não queria. Porque era contra Deus, Deus não apoiaria ela trabalhando na atuação. Então ela vai viver de quê? Faxineira ela não quer virar. Diarista ela não quer virar. Vai viver do quê? Se a profissão dela é de atriz. Falou que deixou de fazer não sei o que lá porque Deus não aprovava. Enfim. Quando ela se converteu, eu achei legal. Falei, pô, que legal, se converteu e tal. Porque a conversão em Cristo, não o Cristo da religião, o Cristo verdadeiro, ele te liberta. Ele te traz paz, ele muda a sua vida. Mas não para pior, para melhor. Agora a mulher estava casada há 4 anos, vivendo entre altos e baixos o casamento legal. E aí ela se torna cristã
segundo ela, né? Se torna cristã e o casamento acaba. Mas por quê? Porque o cara não quis que ela se tornasse cristã? Não, porque ela se tornou uma fanática, uma religiosa. E isso destrói relações desde o tempo de Jesus, desde lá de trás. Eu já fui um religioso, então eu posso dizer. Eu já deixei de andar com pessoas, já deixei de conversar com pessoas, já me afastei de outras pessoas, já deixei de ouvir uma música, já joguei revistas que eu tinha de música fora. Por quê? CDs, na época, né, era CDs. Por causa da religião. Porque a religião deles, essa religião que segrega, que afasta, essa religião é o seguinte: você só pode andar com gente igual a você. O diferente? Não. O diferente você afasta. Então, Karina se tornou uma religiosa e não uma cristã. Você quer ver uma pessoa que se tornou um cristão, segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia? Yudi Tamashiro. E ele apanha todo dia. Ó, lapada em cima de lapada. Porque ele se tornou cristão, continuou frequentando os mesmos lugares, continuou acompanhando a namorada dele, que é cantora. Não se desfez de amizade, não se desfez de ninguém. Não como eu posso dizer, não fez acepção de pessoas. E ele começou a ganhar o entorno dele. Tipo assim, pô, Yudi se tornou cristão, meu irmão. Mas o cara continua conversando com a gente. O cara continua nos tratando como gente. O cara continua nos tratando com respeito, sem desprezo, sem olhar de cima e embaixo. Sem olhar assim, ó, de trivela. Rapaz, legal. Tem aquela coisa, né? Quando eu for cristão, quando eu for crente, eu quero ser igual a esse cara. Porque foi exatamente o que Jesus fez. Jesus, quando veio na terra, meu irmão, eu já falei para você, ele sempre se deu bem com os escarnecedores. Ele se deu bem com o Zaqueu, o ladrão. Ele se deu bem com a prostituta. Ele se deu bem com a mulher adúltera. Ele se deu bem com aqueles que eram opositores para os cristãos. E aí? Ninguém vai xingar Jesus, não? Ninguém vai chamar ele de herege, não? Ninguém vai falar que ele sentou na roda dos escarnecedores, não? Que estranho. Mas quando é a gente aqui repetindo o que ele fez, não, aí você é herege, você não é cristão nada, você é um modinha. Então vai se lascar vocês, meu irmão. Continua nesse fanatismo e continua destruindo a vida de vocês. Igual a Karine Bach fez com o casamento dela. Ela vai chorar amargamente. Ela vai chorar amargamente. Porque quando ela abrir os olhos para a realidade e ver que Jesus, que Cristo, que a conversão não tem nada a ver com isso daí, quando ela conhecer o Deus de verdade, assim como eu conheci, depois de anos na religião, que eu fui conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Jesus que andou sobre as águas, o que se relacionou com o diferente e não os desprezou, pelo contrário, os abraçou. Quando ela ter contato com esse Jesus, ela vai chorar amargamente. Sabe quem teve uma atitude parecida com a dela e se lascou na vida? A Andressa Urach. Aquela modelo, Andressa Urach, que quase morreu. Ela se converteu ao Cristo da Iurde, ao Cristo do Edir Macedo, se tornou uma religiosa, parou de se maquiar, de se cuidar, começou a usar só roupão, saião, blusão, não sei o que, condenar as mulheres, falar de Cristo toda hora, ficou uma chata desgramenta. Eu não aguentava aquela Andressa Urach. E logo depois, ela abriu os olhos para quem era Cristo de verdade e se lascou na vida. Quase destruiu o casamento, separou, depois voltou de novo. Tentou, quando ela voltou para a igreja, tentou reatar com o seu antigo pai do seu filho. E o cara já estava casado, fez o cara descasar com a mulher. Uma bagunça desgraçada, em nome de Deus, em nome da religião. Mas ninguém abre os olhos que Deus não tem nada a ver com isso. A Karina Bach, ela aceitou o Deus da religião. Ela não aceitou o Deus da Bíblia. O Amaury Nunes se livrou, porque eu sei como é chato ficar com pessoas fanáticas. Meu irmão, a Bíblia diz que se você não é cristão e sua mulher também não, e você se converte, você tem que ganhar ela ou ele
Você tem que usar da sua fé para ganhar ele e não para afastar. E como é que você ganha o diferente? Obrigando ele? Ficando 24 horas enchendo o saco do cara, falando? Não! Com as suas atitudes, com as suas ações. E quando eu falo atitudes, não é atitude de roupa, de você bebe, deixar de beber, você fuma, deixar de fumar, você ouvir Zezé de Camargo, deixar de ouvir. Não, não é nada disso. Isso são estereótipos. Jesus foi um dos seres que menos olhou para estereótipo. Pelo contrário, ele falou que a sua mudança, a minha mudança tem que ser de dentro para fora. Por quê? Porque é do interior que emana os pensamentos ruins, as ações ruins, os sentimentos ruins. O estereótipo apenas revela o que está aqui dentro. Então a mudança tem que ser interior. Então você quer ganhar alguém para a sua crença? Faça isso mudando o seu interior e as suas atitudes. Não é ficar aí enchendo o saco falando, porra, mulher lendo a Bíblia 10 horas por dia? Casada, com filho? Ficava na igreja, pô, aí até de madrugada? Só sabia falar de Bíblia, como eu li na reportagem? Separou dos amigos, dos padrinhos, de quem sempre confiou, do seu cabeleireiro, que era parceiro, em nome de Deus? Não, eu quero esse Deus não, filho. Por mim que vocês fiquem esse Deus pra vocês. Eu quero esse Deus bem longe de mim. Deus não atua nisso não, gente. Destruição de família em nome de Deus? Destruição de amizades de anos em nome de Deus? Destruição como eu posso dizer, de apoios sociais em nome de Deus? Que Deus é esse? Esse Deus está mais pro capeta. Esse Deus está mais para um Satanás. Se a gente for comparar, nem o Satanás está fazendo isso aí igual esse Deus. Deus, ele ajunta, ele une, ele não segrega, ele não separa. Aí a mulher me vem, não, eu estava orando para Deus mostrar, não, como é que fala? Para Deus mudar o meu esposo, mas me mostrar que está errado no casamento. E acabou de mostrar, o errado é você, Karina Bach. A errada é você. Você é errada no seu casamento. E o Amaury Nunes se livrou de você. Mas você vai chorar ainda por isso. Uma hora você vai acordar, principalmente quando você não servir mais para a comunidade a qual você está inserida. Quando eles te usarem, que nem fizeram com a Andressa Urach. Pegaram ela, usaram ela, né? Pegaram a laranja assim, ó, quando tava só o bagaço, pegaram e jogaram fora. Infelizmente é assim que acontece hoje. Então, eu espero, Karina Bach, que você se converta de verdade. Eu espero que de verdade você conheça o Deus da Bíblia, o Jesus que andou sobre essa terra e nos ensinou o que é ser cristão de verdade. Que não tem nada a ver com ler a Bíblia 10 horas por dia, não tem nada a ver, não que seja errado, mas é questão de consciência. Uma mulher tem que saber governar a sua casa. Uma mulher tem que ser sábia e edificar a casa. A tola a destrói com as suas próprias mãos. E o que aconteceu aí? Destruiu. Em nome de Deus. Claro que vão falar com o cara, porque o cara aqui não quer nada. É o cara que é um endiabrado. Ela se livrou. Ela vai arrumar alguém. Meu irmão, não tem homem que aguente uma mulher desse jeito. Eu falo porque eu já fui assim. Mas eu era solteiro. Eu ia pra igreja quase todo dia, saía de madrugada, era o primeiro a chegar, o último a sair. Ficava toda hora falando disso. Chato, muito chato. Não seja assim. O Deus da Bíblia não é o Deus da Karina Bach. E se o seu Deus é um Deus da Karina Bach, cuidado. Porque você vai se destruir. E no final, você vai colocar a culpa nele ainda. Então, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, me segue nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Hold me close.